estudante! Seja bem-vindo para mais uma aula. Professora Elisângela aqui, professora Iris. Vamos iniciar nossa aula, né, professora? Vamos iniciar nossa aula com muita empolgação, né, gente? Isso, e hoje nós vamos falar sobre a linguagem do corpo na sociedade e no trabalho. Então, nós vamos estudar um pouco sobre a linguagem corporal, que é um dos fundamentos, né, professora, que nós estudamos na aula passada. Perfeito. E agora nós vamos aprofundar um pouco como que essa linguagem corporal vai nos ajudar aí na sociedade e no mercado de trabalho. Vamos conhecer então a nossa agenda da aula? Bora Fica lá. comigo aí, vamos lá. Então, na aula de hoje nós vamos falar, inicialmente, né, vamos fazer algumas reflexões sobre a linguagem do corpo na contemporaneidade. O que mais que nós vamos falar, professora Iris? O corpo e a comunicação não verbal na vida diária. Olha que interessante. Então, comunicação não verbal vai lembrar muito aqui da língua portuguesa, né? Então, muito interdisciplinar também com a educação física. O próximo tópico, aplicações da linguagem do corpo para uma vida saudável. E na sequência, professora Iris? Importância e aplicabilidade da linguagem corporal no mercado de trabalho. Olha, essa daqui tem uma dica de como que a gente vai ter sucesso aí na entrevista de emprego. Olha que interessante. E por último, vamos falar das dicas, né, de linguagem corporal no trabalho. Qual que é a habilidade para esta aula? A primeira habilidade é identificar a importância e as aplicações da linguagem corporal nas dimensões da vida pessoal, social, cidadã e no trabalho. Então, a gente já percebe pela habilidade que é muito abrangente, né, a linguagem na nossa vida. Qual que é a habilidade 2, professora Iris? Será conhecer e diferenciar os impactos, né, significados e cuidados com a linguagem corporal em relação à imagem pessoal, social e nas relações de trabalho também. Mais uma vez, a gente então quer que o aluno conheça e diferencie isso. Então, apresentamos as habilidades, nós vamos começar aqui com o nosso primeiro ponto, né? Vamos entrar nesse slide aí, eu e a professora Iris, que nós vamos falar aí sobre as reflexões, né? Como que essa linguagem do corpo está aí na sociedade, qual que é a importância dessa linguagem do corpo, por que que é legal a gente estudar isso na educação física? Vocês viram que eu falei que tem algumas coisas relacionadas também com a língua portuguesa, então nós sabemos que a educação física está dentro da área de linguagens e suas tecnologias. Então, dentro da área de linguagem e suas tecnologias, o nosso objeto é a linguagem corporal. Perfeito, não precisa abrir a boca para falar, né, prof? Exato. Se eu estou um pouco mais alegre, eu vou transparecer. Se eu estou um pouco mais triste, eu também vou transparecer. E isso a gente vai perceber que é uma linguagem corporal. Exato. E aí a gente costuma muito, quando a gente está no nosso cotidiano, a gente percebe quando a pessoa está triste, quando a pessoa está preocupada, quando a pessoa está com uma má postura. Muitas das vezes nós fizemos ali pré-julgamentos ou pré-análises conforme o comportamento corporal da pessoa. E isso se deve ao quê? Porque o corpo fala. Então, Perfeito. vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Acompanha comigo Vai aí lá. no slide de olho. Então, essa linguagem corporal, ela é uma forma complexa de interação interpessoal. Porém, nós temos pouca consciência disso. Qual aluno, quem já parou para observar como que o seu corpo fala? Quais são suas reações, né? Então, muitas das vezes, nós não temos esse controle. Então, às vezes, geralmente, quando a gente vem para uma aula dessa, vem aqui comigo. Termina a aula, aí você vai observar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Você vai observar qual é a expressão que ele faz quando ele está com raiva, como é que o corpo dele se comporta quando ele está caminhando, quando ele está perto de alguém que ele gosta, quando ele não está perto, quando quer um olhar, quando a gente está achando um negócio desinteressante, e aí você quer disfarçar. Então, depois dessa aula, você não vai ser mais o mesmo. Você vai começar a observar
a linguagem do corpo. Até para arranjar uma namorada ou um namorado, né, prof? Exato. Faz essa leitura aí corporal. Sabiam? Vocês com certeza devem saber disso, né, pois gente? é, e a pra gente conquistar faz alguma coisa, a gente muda a postura, né? Exato. Se eu tô mais arqueadinho, eu começo a ficar o corpo mais bonito, mais esguio, né, para conquistar alguma coisa. Então, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. E nós vamos dar algumas dicas relacionadas a isso. É lógico que o nosso foco não é nem um relacionamento, mas serve é só também. para vocês verem como o corpo fala. E a importância é que a gente tenha consciência disso, né? Isso. Que o nosso corpo comunica. Então, a gente precisa entender como que esse corpo está comunicando com o outro. E essa comunicação, ela pode impactar positivamente ou negativamente. Então, o que a gente tem que cuidar é com o negativo. Vamos continuar a nossa reflexão. Fica comigo aí. Então, o que nós entendemos por linguagem corporal, professora Iris? Ela é uma forma de criar uma comunicação. Olha esse destaque aí na palavra comunicação. Mas que tipo de comunicação? Não verbal, né? Que permite aí que o corpo se expresse por meio de gestos, de expressões faciais e de posturas. Perfeito. Se vocês observarem o nosso intérprete, vocês vão fazer essa leitura, né? Essa leitura, essa conversação aí de forma não verbal, essa comunicação não verbal. Exatamente. E aí, falando então dessa comunicação, o que seria a comunicação, né? Ela é um processo de interação. Então, mesmo que de forma não verbal, eu estou ali me comunicando. E eu posso fazer isso também através de mensagens, ideias, sentimentos, emoções. A professora Iris falou muito aí da paquera, né? Então, a gente pode estar relacionado a isso. Mas o que a gente tem que lembrar? Que a comunicação, ela influencia. Ela influencia no quê? No teu comportamento, nas tuas crenças, nos teus valores, na tua história de vida. Então, muitas das vezes, essa comunicação, ela pode ser potencializada. Vamos entrar nesse slide aí de novo, né? Ela pode ser potencializada ou ela pode ser ali minimizada ou retraída por questões do ambiente onde você vive, questão cultural, muitas das vezes você é mais retraído. E a partir do momento que você vai descobrindo que esse corpo comunica, que esse corpo ele passa mensagens, você vai se soltando mais. E aí também tem que ter cuidado, professora, de se soltar demais. Verdade. Porque tem determinados tipos de comunicação que não é viável, por exemplo, no ambiente de trabalho. O corpo comunica pela forma como você também se comporta, como você senta, como você fica na postura, cruzar os braços, cruzar as pernas, colocar a mão no bolso, tudo isso seu corpo passa mensagem. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso Cada hoje. pedacinho do corpo fala, expressa alguma emoção, algum sentimento, alguma ação, né, gente? A gente consegue perceber isso aí claramente. Exato. E o que a gente também não quer é que você faça julgamento. Por Isso. exemplo, cheguei lá em casa, encontrei meu pai, minha mãe de braços cruzados. Eita, prof. Elisângela fez alguma coisa. Não, aí já tá. De repente, não julgue só pelo braço cruzado. Analise todo o contexto. Isso. Então, a gente não pode julgar um movimento, uma expressão, um comportamento isolado. Não necessariamente o fato de estar com o braço cruzado pode passar uma imagem corporal ruim ali naquele momento. Então, eu posso estar com frio, né, prof? Exato. Eu posso estar com frio. Então, eu preciso analisar todo o conjunto. Vamos seguir no slide aí, acompanha comigo. Aí nós temos aqui, então, a linguagem corporal, ela é uma forma de comunicação cinésica, que seria nada mais, nada menos, né? Uma forma de comunicação não verbal, que vai estar relacionada ao que a prof já falou, né? Gestos, expressões e posições corporais. Esse conhecimento da linguagem corporal, ele é extremamente importante, por quê? Porque ele pode mudar a imagem de uma pessoa. Lembra que a gente já problematizou isso, né, professora? Que essa imagem corporal, ela pode ser construída e ela também pode ser, abre aspas, destruída. Ou seja, você pode passar uma imagem ruim a partir dessa falta de comunicação corporal. Então, muitas das vezes você vai no local, você não consegue se perceber. Viu no início que a gente falou que isso passa muitas das vezes inconsciente, porque a gente acha que não está comunicando algo para alguém,
mas o nosso corpo comunica. Assim como o nosso corpo também comunica quando a gente está doente, quando a gente está cansado, quando a gente está alegre, né, professora? Perfeito. Quando a gente está com raiva, o corpo comunica. Vamos seguir então, fica comigo aí sem piscar. Aí nós temos aqui, professora Iris, mas afinal, como o corpo fala? O que você acha, professora? Como que a gente fala, né? Como que o nosso corpo fala? Prof, a senhora já leu o livro O Corpo Fala? Já. Já, né? Já li. Então, nós temos aqui no livro O Corpo Fala, que eu estou recomendando para o aluno da mediação ler, que é do Will e Topacano, né? Que vai falar sobre essa linguagem silenciosa. E essa linguagem silenciosa, ele utiliza no livro uma esfinge, que é a esfinge querube. E nessa esfinge, ele divide lá o corpo em 3 partes. A primeira parte que ele diz que é o abdômen ali, né? Que é onde tem os instintos, os desejos, que é representado aqui pelo boi. A segunda parte ele fala do tórax, que é o centro da emoção, né? Que é representado aqui pelo leão. E a terceira parte, que é a cabeça, que é representada pela águia. E ele diz que a cabeça é o controle, né, do corpo pela mente. Antes de eu falar um pouquinho mais desse livro, nós vamos entrar nesse slide aqui. E, professora, quando a gente vai analisar esse livro O Corpo Fala, eu li ele na minha graduação. Depois eu li de novo. E para fazer a aula da mediação, eu li novamente. Eita. Então, quando a gente vai pensar esses 3 segmentos do corpo, né? Cabeça, o tórax e o abdômen, a gente vê muito também na nossa expressão corporal. Então, esse livro ele faz uma análise das atitudes que você tem. Por exemplo, você... Não que você vai ficar com a expressão da águia em cima, do leão no meio e do boi no abdômen, né? Não é nada disso. É mas só um comparativo, né? Mas aí tem uma explicação, né? Ele diz assim, por exemplo, quando você está com fome, né? O instinto, o desejo, da onde que vem, né? Vem do seu abdômen. A emoção, a questão do sentimento, vem do tórax, ali onde tem próximo ao coração. Isso. E a cabeça é razão, né? Consciência. Então, tem uma explicação que o livro traz para utilizar esses 3 animais e trazer essas 3 regiões do corpo. Tem um equilíbrio entre esses animais, né, prof? Isso. Porque se eu não souber controlar essas minhas emoções, às vezes eu posso prejudicar alguém ou ser prejudicado também. Exato. Principalmente se a minha águia não funciona direito. E o ideal, por exemplo, é que você tenha equilíbrio, né? Você não seja nem muito abdômen, nem muito tórax, nem muito cabeça. Que você tenha ali o equilíbrio dos 3, né? E aí nós vamos ver nas análises, por exemplo... Você falou em equilíbrio, até lembrei não foi combinado, mas olha só o que expressa a minha camiseta, né? A questão do equilíbrio. Exato. Não foi combinado. Exato. Então precisa ter o equilíbrio nessa situação. Então é um domínio inconsciente disso. É verdade. Então, se a gente deixa preponderar, por exemplo, o boi, o instinto, o desejo, você consegue ver muito ali daquela pessoa assim que é imediatista, aquela pessoa que vai ali, já quer as coisas, que age muito no imediato. Já no tórax, aquela pessoa muito emotiva, muito, às vezes também egocêntrica, entendeu? E lá na cabeça, aquela pessoa muito racional, aquela pessoa muito certinha. E aí você consegue fazer equilíbrio, porque essa conduta, esse seu centro lá do corpo e da mente, ele vai refletir nas suas atitudes corporais. Isso. E a gente acaba não percebendo isso. E eu não estou falando isso porque eu vou dizer assim, a professora Elisa já percebe? Às vezes não, às vezes ele nem percebe. Mas a gente está sempre alerta a qual mensagem, qual comunicação o nosso corpo está fazendo. Mas vamos falar um pouquinho mais agora desse livro, mas eu vou ilustrar alguns exemplos para vocês. E se você ficou curioso, você pode ler esse livro, que ele é muito interessante. Já tem um tempinho esse livro, né, prof? Da década de 80, mas ele é muito atual, né? Super interessante para a gente aprender um pouco mais sobre essa linguagem corporal. Isso. Vamos seguir aí, fica comigo, vamos lá. Aí nós temos aqui algumas especificidades para essa linguagem corporal. Quais seriam elas, professora Iris? Ela é sutil e muitas vezes nós não percebemos como ela se manifesta.
Exato, e aqui tem a ver também com aquela consciência, né? Consciência do corpo, de como que esse corpo se comunica. Isso. Ele também tem gestos e posturas que são subjetivos, então entra muito naquilo, né? A gente não pode ser ali radical e analisar um gesto isolado ali e dizer que aquilo é um comportamento negativo perante tal situação. O que mais? Revela também aí a instintividade e uma atitude mental ou física. Perfeito. Vai depender também, né, prof, é bom ressaltar aí, das experiências que eu tive, né, para mim fazer essa associação. Se a gente olhar para esse quadro que foi colocado aí, eu posso, uma mesma expressão, eu posso dizer que é uma coisa e você pode mencionar que é outra. Exato. Né? A sua leitura sobre a imagem pode ser outra. Exato. Então, por isso é muito complexo, né? É um tipo de comunicação complexa. Isso. E ele vai depender, na verdade, independe da cultura e do conhecimento necessário daquela pessoa. É mais mesmo de observar, de perceber essa linguagem corporal. E aí, como nós já falamos, ele tem que ser expressado na sua totalidade, ou seja, não é um movimento isolado, então é um conjunto, composto ali pelos gestos, expressões e postura corporal, ok? E aí, qual que é a expressão facial e gestos mais adequados, professora Iris? Olha para aquela imagem ali, vamos entrar aqui, né? Qual que é a expressão mais adequada, professora? Seria ali uma carinha de raiva? Será que a gente não passa por raiva na vida? Sempre, né, Sempre, prof? é natural. E é assim do que a ser gente humano. cresce também com algumas raivas, né? E aí a gente também trabalha os músculos faciais, acreditem. Verdade. Quando a gente trabalha ali, passa uma raivinha, os músculos faciais são trabalhados também, né? Mas isso é muito bom quando é direto? Não é. De vez em quando uma raivinha faz até parte, né, do processo, só não pode ser direto. Isso. Então, a gente tem ali várias expressões, vários gestos. A gente tem os gestos ali de felicidade, de amor, de alegria, né? Aquele de preocupação, de tristeza, de indiferença, tipo, isso não está me acrescentando em nada. Eu espero, sinceramente, que a sua carinha seja carinha de feliz na aula, né? Feliz, alegre, empolgado. Então, a gente tem esses gestos aí muito presentes no nosso cotidiano. Mas quando é aquele adequado? Então, vai ser adequado dependendo do contexto onde ele está inserido, né? Vai ter momentos que você pode fazer um gesto, uma expressão mais brincalhona, mais tranquilo, mas vai ter momento que você vai ter que ser mais sério, vai ter momento que você vai ter que ser um pouco mais incisivo. Então, tem determinadas posturas que são conforme o momento. O que a gente tem que considerar é: a gente não pode interpretar um gesto ou uma postura isoladamente, ok? Então, vamos Esse é o seguir. grande destaque, né, prof? Isso. É observar o contexto, o momento, né, o tempo daquelas reações, ações e atitudes. Isso é um somatório. Exato. Então, agora vamos ver um pouquinho mais sobre essa questão dos gestos aí. Então, nós já falamos para não interpretar, né, um gesto isolado, certo? Então, isso já está fechadinho. Nós precisamos, então, considerar todo um conjunto desses gestos. Fechou aqui, né? Bem clara essa primeira parte. Mas e aí, professora? Como que a gente aplica isso? O aluno da mediação está doido para saber. Então, vamos lá. Vem aqui comigo só para a gente falar. Nós vamos fazer assim. Nós vamos trabalhar apenas um gesto, mas veja bem. Não é para você pegar isso e agora vai dizer, ela tem um olhar social. Um intérprete, ele está com um olhar de paquerador. Aí vai começar a julgar. Não. Vamos analisar aqui. Quando é que a pessoa tem um olhar social? Eu vou passar alguns modelinhos para vocês aqui. Eu falei que eles iam ficar agora observando. Eles vão ficar nos analisando. Exato. Sobre como que a expressão facial, o olhar, ele comunica. Então, agora nós vamos ver primeiro social. Daí eu trago outros, né, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Fica aí comigo, sem piscar, vamos lá. De olho aí no olhar social. O que seria esse olhar social, professora Iris? Ele é abaixo do nível dos olhos, entre os olhos e a boca. Então, quando a pessoa olha para você ali, no nível dos olhos, entre olhos e boca, é um olhar social. Então, não é um olhar que está querendo te paquerar, né? Isso. Aí nós temos aqui o olhar íntimo. Qual que seria ele, professora?
Ele percorre aí os olhos, ele passa pelo queixo e se dirige para outras partes do corpo, né? Já é uma segunda, terceira, quarta, quinta intenção. Então, não é um olhar social esse, que olha para o olho e vai percorrendo outras partes do corpo. É um olhar íntimo. Isso. E aí nós temos as olhadas de esguelha. O que é isso, professora? olha essa palavra, olhada de esguelhas. Que esguelha, né? Que nomezinho, né? É usado para quê, professora? Ele é usado para transmitir aí o interesse amoroso ou a hostilidade. Olha, eu vou perguntar aqui. É um pouco é um favorável e um desfavorável, Exato, né, exato. Bem interessante isso, né? Essa esguelha agora aí você olha deixou assim, um monte de interrogação aí agora, você, como, né? Você olha assim e diz, opa, eu passei foi demais ali as aulas já. O meu passador passou demais, gente, perdão. Aqui, nós estamos aqui. Então, veja bem, o olhar de esguelha. Eu digo assim, você já fez isso? Com certeza, né? Aí essa autora que está aí embaixo, ela divide. Então, ela diz que essa preocupação que a professora Iris trouxe, né? Ela diz que realmente ele pode trazer tanto interesse amoroso quanto a hostilidade. Então, mais uma vez, entra naquela questão. Esse olhar, eu não posso julgar um olhar isolado para dizer que ele é interesse amoroso. Porque eu posso tanto estar interessado, como também não, como estar querendo distância. Então, eu preciso analisar outras expressões. E ele pode mudar aí também, né, prof? Ele pode começar um amoroso, não teve a reciprocidade e se transformar numa hostilidade. Exatamente, né? Exatamente. Pode ter o oposto aí, uma situação reversa. Aí. Exato. Agora vamos conhecer o último, relacionado ao olhar. Qual que é ele, professora Iris? Ele é dirigido à zona entre a testa e os olhos e não desce para baixo. Olha bem, gente, presta atenção aí. Olhar de negócios. Eu vou para uma entrevista, vou para uma seleção de emprego. Como que tem que ser o meu olhar? Olha, eu tenho que ir lá e passar uma boa impressão para essa pessoa me contratar. Então, nós temos a dica aí do olhar de negócios. E aí, nós trouxemos também, professora, algumas análises de atitudes posturais. Essas análises é baseada no livro do Corpo Fala, ok? Perfeito. Então, vamos analisar a primeira, professora? A primeira, ela traz uma postura corporal de discordância e desprezo. Então, essa pessoa aqui, ela está numa postura corporal de discordância e desprezo. Vamos simular ela, professora? Bora. Vamos simular ela aqui? Vamos entrar nesse slide aí. Então, a pessoa está com o braço cruzado. Posso ficar aí? Isso. Como que está o tronco dela, né? Vamos lembrar lá do boi, vamos lembrar lá do leão, vamos lembrar lá da águia. Tá bem protuberante aqui o abdômen, né? Isso. E o tronco inclinado lá, ó. Essa é a postura aí de discordância e desprezo. E se tiver um pezinho aqui assim insistente, hein, prof? Exato. Não está concordando com nada que o outro está falando. Exato. Agora vamos analisar como que a gente pode saber se realmente é discordância e desprezo. Acompanha comigo aí. Vamos lá. Então, o corpo dela está inclinado para trás, ó. Então, ela vai dizer nessa posição que ela está recuando, rejeitando e está se afastando daquela situação. Como que estão os braços dela, professora Iris? Cruzados, né? Com a não aceitação no plano emotivo. Então, ela já está demonstrando ali que ela não está concordando com aquela situação. Aí ele pode perguntar assim, mas não está bem cruzado, prof. Ela está segurando ali um cotovelo. Mas na leitura corporal a gente faz esse gesto de aproximação de um membro com o outro, como também um cruzamento, né, prof? Exato. E a cabeça dela está em recuo e o nariz levantado. É o tipo, nem acredito no que você está dizendo. Aí ela está aqui trazendo desaprovação no nível do pensamento. Então, a gente já consegue ali fazer uma leitura da atitude corporal dela. Agora, imagina se aí você está passando, por exemplo, para uma entrevista de emprego. E aí você foi para aquela entrevista, aí o seu futuro chefe falou seu salário. Aí você já está assim, você acha que ele vai lhe contratar? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então, a gente tem que cuidar um pouco também com a atitude corporal. Aí a gente vai se policiando. Vamos ver a próxima agora? Bora ver a próxima. Acompanha comigo aí.
Qual que é a próxima? Que aqui eu trouxe análise, que é uma posição aqui de superioridade e segurança. Esse aqui é o senhor seguro, professora. Esse aqui é aquela pessoa que está se sentindo ali a última bolachinha do pacote, em outras palavras, né? Como que é a postura dela, professora? Posição das pernas. Ela demonstra aí confiança em si próprio, né? Existe aí um afastamento de leve, né? Esse daqui, o leão, deve estar dominando a vida dela aqui. Vamos lá, o tórax em evidência. Sente aí a sua própria importância e o orgulho. Tanto é que está estufado, né? Está grande. Isso. E a cabeça? Tem atitude de quem está por cima. Essa postura, ela pode ser interessante em algum momento da nossa vida, né? Mas é algo também que a gente tem que cuidar. Não dá pra gente ser sempre assim em todos os momentos, em todas as fases, né? Então, a gente tem que mesmo ter aquele equilíbrio, que é o que a gente falou também no início. Vamos ver a próxima agora? Bora ver a próxima. Para a próxima, vamos lá. Professora Iris, a próxima é uma atitude corporal o quê? Congruente. Congruente está dizendo o quê? Que é a aceitação, né, dos dois. Então, aqui a gente tem uma situação que a gente pode colocar desde um papo entre dois amigos, a uma paquera também, né, professora? Uma aproximação. Isso. Até uma espécie de um reflexo aí de gestos, né? Vai espelhando esses gestos. Exato. Então, a gente tem aqui o primeiro indivíduo e o segundo. Então, relacionado ao primeiro, nós vamos perceber o quê? A posição, né, dos membros dele ali inferior, a posição do tronco. E aí, o que a gente tem para falar sobre a posição do tronco, professora Iris? Ela está dizendo que quer avançar, né? Quer se aproximar mais ainda, se sentir mais íntimo, né? Exato. E a posição das pernas? Vão estar cruzadas com desembaraço, né? Você percebe aqui a posição também da ponta do pé. Isso. A posição das mãos, interesse no oponente. Não quer ninguém na conversa, então é só nós dois ali. Só fez ali o círculo e ninguém entra. Exato, pode ver que eles estão até aproximados ali, né? Fechando aquele momento de conversa, de diálogo, de comunicação. E o indivíduo 2, professora Iris? A gente observa ali a posição do tronco, a gente observa a posição das pernas. Que mensagem que ele trabalha em relação ao corpo? Ele está inclinado, ele está aceitando e concordando o que o outro está oferecendo. Exato, ele está ali numa situação tranquila. A posição das pernas também está cruzada, mas ele está trazendo uma concordância. E a gente vai observar também pela posição aí do pé dele. Um movimento espelhado, né? Isso. E a posição das mãos? Tá para cima e tem uma aceitação de concordância. Engasgou, mas foi. Isso. Aqui a gente percebe, então, que há uma postura, né, uma atitude congruente entre os dois. Isso. E aí nós vamos chegar agora no próximo tópico, professora, que é a comunicação não verbal na vida diária. Como que essa comunicação não verbal é posta aí na nossa vida diária? Vamos seguir, né? Vamos seguir. E aí essa linguagem corporal no cotidiano, ela vem como? Nós já problematizamos que ela pode trazer várias situações, várias emoções, vários gestos, expressões corporais, mas ela também pode revelar uma postura. Qual postura? Uma postura referente aos traços da nossa personalidade, como, por exemplo, insegurança, confiança ou medo. Pode estar associado também como essas pessoas agem, né? Como que essas pessoas nos veem. Essa postura também vai estar associada no nosso cotidiano. E aí, quando nós falamos de corpo, expressando emoções, sentimentos, atitudes, mensagens, a gente olha essa imagem, professora. Essa primeira imagem aqui, o que você acha que ela transmite, olhando assim, professora Iris? Ela está assim, bem expressiva. Oh, uma novidade, algo muito interessante, uma ideia, né? Alguma coisa do tipo. Exato. E essa outra imagem aqui? Nossa, tem uma vibração aí contida, mas existe o acertei, fui bem. Exato. Né? Tem toda uma expressão. E essa terceira? Ai, Jesus, será que é isso mesmo? Eu vou ter que fazer isso? Olha, eu diria assim, poxa vida, chegou a sexta-feira. Sabe o que eu dizia? Poxa, não acredito que é sexta-feira.
Eu acho que não, né? Eu acho que não. Acho que a sexta-feira tá lá no 2, sextou. E essa 4? A 4 tá tudo ok, tá tudo certinho. Eu concordo com o que você disse. E essa daqui, eu já sabia disso, não precisa dizer. Eu já sabia. É uma pessoa meio snob, né? Tipo, te ignoro, não tô nem aí. Exato. Então vamos seguir. Cara de segunda-feira. Exato. Então vamos ver aqui, né, agora. Você sabe, então, ler o seu corpo? Ler essa comunicação? Ler essa linguagem corporal? Será que a gente consegue identificar uma situação de desconforto, de desinteresse, ansiedade, insegurança? Será que a gente consegue fazer isso, professora? Conseguimos, com certeza. Até de forma inconsciente, né, prof? De forma inconsciente a gente vai percebendo isso. Agora nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre isso. Como que seria um comportamento de desconforto, professora Iris? Esse comportamento aí, no caso no corpo, ele se mostra aí com contato visual por muito tempo, né? Mais ou menos de 7 a 10 segundos, né? Com o olhar fixamente no silêncio, parece que está meio vago, querendo ficar distraído. Né? Você fica ali, perde um pouco do contato visual, você fica meio ali, né, tentando... A boca se junta, né, nessa expressão. Aí você fica ali pensando, gerando ali... A pessoa consegue perceber esse desconforto. A mão na cabeça muito visual, essa questão de colocar a mão na cabeça. Poxa vida, não era isso. Exato. E a distância do assunto, né? Alguém está falando com você, você já passou por isso? Eu passei muitas vezes. Às vezes em casa, vamos entrar nesse slide. Às vezes em casa, meus filhos conversando comigo e eu tô lá, distante do assunto. Aí eles falam, mãe, a senhora está entendendo isso? Eu estou entendendo, estou nada, Você tá ouviu o que eu falei? E a gente distante, né? Então aí tem algumas questões, um olhar, uma imagem, né? De um olhar enviesado, olhar para o lado, olhar distante. Então a gente consegue perceber ali uma distância do assunto. E isso está muito presente no nosso cotidiano, né? Essa questão do desconforto. Às vezes, de repente, você não estava preparado para receber uma visita, e você recebeu aquela visita. E a casa estava bagunçada, gente. Aí você fica naquela situação desconfortável. Então, isso está muito presente no nosso dia a dia. Isso. O que mais? Vamos seguir aí. Acompanha comigo. Acompanha. Aí nós temos aqui a insegurança e a ansiedade. Esse período de Covid, então, né, professora? Essa ansiedade, essa insegurança está muito presente. Como que ficaria esse comportamento do corpo? Mãos no bolso, coçar as partes do corpo, limpar a garganta, falando frases aí complexas, né? Um pouco meio senex também. Aperto de mão, frouxo, fraco, fica nesse vai e volta. Roer as unhas, uma voz um pouco mais fraca, instável, insegura, né, prof? Isso, esse roer as unhas aqui é muito frequente. Muito frequente. Principalmente em jovens, viu? Exato. Um traço muito interessante de ansiedade. Eu tenho uma certa agonia para quem rói unhas, sinceramente. Mas fico incomodada. É muito presente. Olha aqui, ó. Jovem, então, né? É muito presente. Nosso editor já demonstrou que ele rói unhas. Olha... Aí, gente, fechando, né? Olha, gente, eu sabia que ia ter gente se entregando, né? Linguagem corporal aqui, o pessoal se entregando. Roer unha, eu também não gosto. Eu não tenho problema, mas eu tenho gente que faz isso e dá uma vontade de jogar uma pimentinha do reino em cima, assim, pra pessoa não roer. Né? Mas é um traço de ansiedade também, isso. Né? Então, a gente consegue perceber isso só na hora de roer a unha. E o legal desse assunto, prof, que ele é muito propício, porque a gente está num momento aí ainda de pandemia, né? E o que a gente está falando ultimamente é somente com os olhos. Exato. Né? Os nossos olhos estão falando muito mais do que a boca. Veio essa mensagem, né? Veio essa forma de nos expressar muito mais visualmente do que pela boca. Exato. Né? Então, você passou a olhar mais nos olhos das pessoas. Exatamente. Isso é interessante. Vamos seguir, que o nosso tempo está indo. Agora nós vamos falar sobre essa aplicação para uma vida saudável. Então, para eu entender aqui como que a linguagem do corpo pode estar numa perspectiva saudável, eu tenho que entender que esse meu corpo ele é fisiológico. Então, ele tem ali, ou é depositário de doença ou de saúde, né? Então, é um corpo ali que tem os seus sistemas. Ele transmite informações e essas informações podem ser uma extensão do sucesso
do insucesso e também uma expressão de força coletiva, de poder individual. Então, é um corpo que vai se comunicar sobre várias vertentes aí. O que mais que a gente precisa lembrar, né? Quando a gente fala de linguagem do corpo saudável, é necessário a gente conhecer, né, esse próprio corpo, é necessário você reconhecer os hábitos corporais que vão ser necessários, você tem que aprender a ouvir os sinais do seu corpo, isso numa perspectiva fisiológica, né? Você precisa explorar esses gestos, essas emoções, essas expressões. É legal ter hábitos alimentares saudáveis. O equilíbrio que a gente já falou desde o início da aula. Dedicar momentos para meditação, professora Iris. Ter essa prática de meditação, de relaxamento. E aqui o exercício físico, a atividade física entra fortemente aí nessa nossa linguagem do corpo. Que a gente não pode esquecer que o corpo humano ele é como é que eu vou chamar? Nossa, me fugiu da memória. Ele não é simplesmente uma máquina, né, prof? Então, essas questões fisiológicas, quando a gente vai observar uma pessoa, se a pessoa ela estiver, por exemplo, com algum tipo de doença, com alguma enfermidade, ela não vai demonstrar satisfação, alegria, entusiasmo. Exato. Então, assim, quando a gente for analisar uma pessoa, a gente ter esse cuidado da análise de um todo. Exatamente. Né, da parte fisiológica. E aí nós chegamos já no final, já praticamente da nossa aula, que é a importância e a aplicabilidade dessa linguagem no mercado de trabalho. Aí nós vamos ver a matéria jornalística, que vai falar sobre essa linguagem do corpo, né, no mercado de trabalho. Nós vamos falar sobre a entrevista de emprego. E já já nós voltamos. Como sentamos, pequenas expressões e até mesmo movimentos podem revelar o que estamos sentindo e pensando naquele momento. A chamada linguagem corporal é muito importante e até decisiva em muitos momentos da nossa vida. E isso não é diferente na hora de uma entrevista de emprego. Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, pequenos detalhes fazem toda a diferença. E hoje nós vamos aprender tudo sobre linguagem corporal correta que se deve ter durante uma entrevista de emprego. Fiquem ligados na simulação a seguir. Preste muita atenção no nosso candidato. Ele já começou acertando, pois está com cabelos e barba bem aparados e com uma roupa adequada para uma entrevista de emprego. Esse item é super importante, mas será que ele vai acertar nas demais etapas? Perceba que agora, enquanto aguarda, ele está batendo com os pés no chão, olhando constantemente para o relógio e visivelmente ansioso e nervoso. Isso com certeza desconta alguns pontos do nosso candidato. E você, acha que a postura dele está correta para uma entrevista de emprego? Quando finalmente é chamado, ele também fez tudo errado. Repare bem que ele se embaralhou na hora de cumprimentar o futuro chefe e suas expressões faciais demonstravam o seu nervosismo. Durante a entrevista, ele também exagerou nos gestos e entregou a sua insegurança enquanto saía da sala. Depois de todas as falhas, é muito provável que ele não consiga um emprego. Mas como seriam as atitudes corretas que o ajudariam a garantir essa vaga? Vamos conferir agora a forma correta da linguagem corporal para uma entrevista de emprego como essa. A nossa candidata também está com roupas adequadas e agindo de forma muito mais serena. Perceba que ela mexe no celular, folheia uma revista, mas não se comporta como se estivesse ansiosa ou preocupada. Viu? Ela ficou com a vaga que seria do colega e está arrasando na segurança. Logo na entrada, deu um aperto de mão seguro e confiante ao entrevistador e expressou simpatia com um sorriso amigável. Perceba agora a diferença da postura da candidata durante a entrevista. Ela não usa sua bolsa como um escudo de proteção, mas a deixa na cadeira lateral. Ela nunca cruza os braços e, com uma leve inclinação para frente, demonstra interesse no que está sendo dito. Ela também mantém a sua postura de confiança e suas expressões se mantiveram com simpatia e tranquilidade. Agora que você sabe tudo sobre a linguagem corporal adequada para uma entrevista de emprego, é a sua vez de colocar em prática e conseguir aquela vaga que você procura. Até a próxima! Ok, viu aí? A entrevista é essencial. Ela vai, nos primeiros minutos ali da entrevista, ela já vai ali te dizer se você consegue ou não, né? Como a gente já está correndo com o nosso tempo,
Eu vou seguir com a explicação do slide para a gente fechar, né, professora? Perfeito. Então, acompanha comigo aí. Então, no slide tem uma dica, né? Os 15 segundos da entrevista são vitais. Então, tem pesquisas aí que diz que 90% da opinião é formada ali nos primeiros 4 minutos quando você entra para uma entrevista. 60% a 80% do impacto que você vai causar naquela entrevista, ele é não verbal, ou seja, vai requerer a sua linguagem corporal. O que mais, né? Então, eu posso dizer para vocês que no trabalho, o gesto e a postura corporal, a abordagem e essa linguagem do corpo vão ser os maiores responsáveis. Para quê, professora Iris? Pelo sucesso da entrevista, né, prof? Exatamente. Então, vai depender muito da minha abordagem, da minha linguagem corporal. E aí nós temos algumas dicas a mais, né, professora? Evitar manter os braços cruzados, porque isso pode passar uma imagem negativa. As pernas, uma na frente da outra, também evitar, porque isso gera insegurança, instabilidade. O que mais? Mostrar que essa posição, né, de descontração, agora foi eu que travei, faz você parecer que você não está à vontade. Aí eu tenho aqui, mostrar que você ficou muito tempo em pé, ou tipo, você está ali com uma perna descansando e a outra, as mãos atrás, então você mostrou ali uma posição desconfortável naquele momento. E aí nós temos também a imagem, que é um outro fator muito importante na relação com esse emprego, com esse trabalho, né? Porque vai ser a primeira impressão que você tem ali, vai ser a sua imagem. Então, você tem que ter uma aparência agradável, né, professora? Perfeito. Então, essa aparência, ela vai ser ali o que vai te dar o êxito também ou o fracasso. Então, uma boa imagem vai significar muito na hora da sua entrevista. E essa boa imagem aí não está falando especificamente que a pessoa tem que ter uma beleza natural, e sim que ela deve estar bem vestida, se mostrar agradável, se mostrar interessante. Exato. Né? A maquiagem também, no caso das maquiagem meninas, conta. Principalmente, né? Se bem que hoje em dia os homens também estão se maquiando, né? Estão se cuidando mais. Isso, então o uso da maquiagem também vai ser muito importante. Mas aí a gente ter uma preferência aí por maquiagem leve, né, professora? Perfeito. Evitar maquiagem pesada, optar aí por cores neutras, naturais, né, para revelar aí uma boa atitude profissional. O que mais, professora? As dicas, né? As dicas. Quais são elas, professora Iris? Prestar aí mais atenção em algumas posturas corporais, como os sentimentos, as expressões faciais e as microexpressões faciais. Isso daqui já é um resuminho, né, do que a gente trabalhou. É um resuminho. Pensar também a aparência física, né? Então, cabelos, pele, unha, pés, sapatos, roupas, acessórios. E como a professora Iris falou, não é que você tem que ter uma roupa de marca, de grife, mas você tem que ter uma boa higiene, né? Uma vestimenta adequada, então cuidar também com essas questões. E aí, o que nós devemos evitar, professora, nessa linguagem corporal no trabalho? Falar de gestos demasiados, né? Ser muito espaçoso, dar um aperto de mão por cima da mesa, desviar o olhar e olhar para um outro lado, ficar com os braços ou as pernas cruzadas, manter-se com a cabeça abaixada ou muito inclinada para frente, manter objeto nas pernas quando sentado ou em ambos os braços ocupados quando está em pé. Perfeito. E aí, o que nós devemos utilizar, né? Chamar o entrevistado pelo nome, demonstrar confiança, adotar uma postura adequada, utilizar um vocabulário culto, formal, fazer gestos discretos, portar uma pasta do lado esquerdo, né, ao lado esquerdo do corpo, isso demonstra até uma certa elegância também, manter contato visual, cuidar da aparência física e manter a distância adequada. Eu gostaria só de dar um toquezinho, você pode vir para cá, prof? O primeiro aí é chamar o entrevistado pelo nome, né? A gente está falando aqui de entrevista de trabalho. A gente falou lá do olhar, né? A visão o olhar aqui de negócio também, né? Sem mudar para o periférico.
Aí, nesse tópico, a gente mencionou aqui de falar o nome. Você pode fazer um teste, né? Se você quer conquistar uma pessoa, uma dica da Profires, tá? Testada e aprovada. Se você quer conquistar alguém, seja no relacionamento ou uma amizade ou alguma coisa do tipo, comece chamando a pessoa pelo nome. Por quê? O nome é a identificação, né? E aproxima. Quando você chama a professora Elisângela, eu estou falando com ela. Então, ela se sente importante e ela vai me dar a devolutiva do que eu quero. Se seja positivo ou seja negativo. Mas vai ter essa ligação quando eu menciono o nome. No relacionamento profissional aí, quando você menciona o nome do entrevistado ou você menciona o nome do entrevistador, também demonstra esse seu interesse, tá? Exato. Isso é muito interessante. Eu digo por conta própria, agora entra uma parte particular minha, que eu conquistei o meu esposo chamando ele pelo nome. Olha, a professora contando o segredo dela aqui. Eu estou contando o aqui. meu segredo, por isso que eu digo que funciona. Então tá. Gente, a nossa aula por hoje, vamos parar aqui, a gente está com o momento mexa-se, né, professora? Momento mexa-se. Mas ele vai entrar no nosso segundo momento da aula aí. Já já nós voltamos na parte 2, você vai fazer o mexa-se aqui com a gente. Corre lá, bebe uma água e volta, hein? E continua movimentando. Exato. Então vamos lá, já já estamos de volta.